É bom estar aqui, amém, queridos? Ouvindo a oferta ali, e esses dias estávamos com a missão ali na Europa, na França, na Suíça, e entendemos ali o quanto é difícil as coisas espirituais acontecerem ali. Não é à toa que hoje nesses países da Europa, apenas 1% é evangélico, um país que menos de 1%, porque a luta espiritual ali é travada, E nessa viagem nós conhecemos lugares muito bonitos, o Sidney nos levou em lugares muito legais, ali nós estivemos com o Tarcísio, foi tudo muito bom, mas a luta espiritual é travada. A luta espiritual em alguns lugares, somos uma cidade onde existe um monumento ali que eles olham como arte, que é um demônio comendo criança. E eles acham aquilo arte, uma opressão assim, em alguns lugares, terrível. É como se nós estivéssemos entrando em um lugar e sentíssemos que nós não somos bem-vindos. Era essa impressão espiritual que havia ali. E ali, diante das guerras que nós vivemos ali, diante das guerras que nós vemos, os líderes ali que estão vivendo, os pastores ali com dificuldades tão grandes. Agora a gente até reconhece, valoriza mais ainda esses homens de Deus que estão atuando na Europa. Os pastores ali, pastor Tarcísio, apóstolo Sidney, pastor Samuel, e entre outros amigos que nós temos ali, o William em Portugal, em Porto, nós vemos que é uma luta travada, e nos leva a orar ainda mais pela igreja na Europa. Aí nós podemos entender o porquê que Deus nos escolheu para interceder pela Europa. E aí nos veio uma outra entendimento, revelação ali, a respeito da guerra, a guerra espiritual que existe. É uma guerra. E aí nós aprendemos que numa guerra há duas posições, a de atacar e a de se defender. Há duas posições de guerra, ou você ataca ou se defende. E quando a gente chegou em algumas cidades, ali, a gente foi atacado, e a gente teve que se defender, e a gente teve que discernir as lutas espirituais que haviam ali. E aí nós podemos ver, agora a gente tem que ser o defensor e defender, enquanto ali, espiritualmente, o inimigo vinha como um ofensor. E aí a gente entende, puxa, a gente cantou aqui, e é uma verdade, quem é mais forte, a igreja ou o inferno? A igreja ou o inferno? A igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja chega e tem que avançar. Mas, por que muitas vezes a gente não vive essa vitória e a gente vê alguns crentes dizendo, eu preciso de paz, eu preciso descansar. Não tem descanso aqui nessa terra. E aí a gente viu a importância que existe de atacar. Porque a igreja muitas vezes se acostumou a ficar numa posição de se defender, sempre se defender. Aí o Espírito Santo nos trouxe esse entendimento de que a igreja tem que atacar. A igreja está numa guerra e ela precisa atacar. Há uma palavra que ela veio com clareza no meu coração, lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, na linguagem de hoje, ela me veio com clareza e eu entendi. Olha o que diz, juntos, vamos lá. Juntos, vamos no 3. 1, 2, 3. Portanto, obedeçam a Deus e Ele enfrentar o diabo.
A hora que eu vi esse versículo, ele veio com luz no meu coração, como o Senhor dizendo: ei, igreja, enfrentem o diabo. Não fique ali só na defensiva, você tem que estar na ofensiva, você tem que atacar. Ali diz: enfrentar o diabo, para ele fugir. Eu creio que os céus estão abertos sobre o Brasil. Eu creio que um grande avivamento está sobre essa nação. E eu creio que a igreja agora está se habilitando para avançar ainda mais para a glória de Deus. E o Senhor nos trouxe essa mensagem de guerra. Estamos em uma guerra. E nós vamos escolher, nós vamos nos defender ou atacar. O que você prefere? Ficar na defensiva ou atacar? Querido, se você correr, o bicho vai pegar. Mas se você orar, o bicho vai correr. A gente vai ter que entender que como igreja, na guerra que nós estamos nesse ano, que estamos começando, nós vamos nos preparar, nos habilitar. As portas do inferno não vão prevalecer. Esse ano será o ano do grande avivamento em Itaquera. Esse ano nós vamos viver os 40 dias com propósito. Esse ano nós vamos ter 500 células abertas, 500 casas recebendo a palavra de Deus. Ei, esse ano esse lugar não vai caber de tanta glória de Deus que virá sobre esse lugar. Agora tudo isso vai acontecer se a gente assumir a posição de atacar, se a gente assumir uma posição de enfrentar. Há um pastor que ele dizia numa canção dele, antiga, dizendo: eu antes era prego, o diabo me batia, agora eu sou martelo e bato nele todo dia. Queridos, deixa de ser prego, deixa de ficar apanhando do diabo, você é martelo, querido. Aí o Senhor irá habilitar a igreja. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vejo Deus levantando um exército. Eu vejo um Deus habilitando cristãos. Eu vejo crentes cheios do Espírito Santo. Eu vejo crentes vigiando. Querido, nós não podemos mais ser um crente medíocre, que não entende as guerras. Aliás, quando um crente não entende as guerras espirituais, quando o crente ele não discerne as batalhas espirituais, ele se torna um crente mundano, uma pessoa mundana e carnal. Ele se torna inútil na igreja. Quando você não entende a guerra, você é inútil na igreja, porque você não discerne as batalhas espirituais. Quando um crente não discerne, ele vive uma vida oprimida. Ele não entende que está numa guerra. Quando o crente não discerne o mundo espiritual, a guerra espiritual, ele afasta-se do caminho do Senhor. Ele desiste. Ei, você entrou numa batalha. E hoje você vai ser revestido com a armadura de Deus. Aleluia, nós vamos entender que entramos em uma guerra e precisamos vencer. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em 1 Corinto, capítulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. A parte A. Timóteo, lá em 1 Timóteo, isso, a parte A. Na NVI. Na NVI. Junto, vamos lá. Combata o bom combate da fé. Eu quero ficar com essa frase. Vamos repetir, juntos. Combata. Uma outra vez, forte. Hoje eu compreendo que Deus quer que nós entendamos que estamos numa guerra até aí, amém? Estamos numa boa batalha. E precisamos discernir as batalhas. Precisamos discernir o porquê que eu devo guerrear, porquê que eu devo combater. E ali quando nós entendemos o bom combate, isso quer dizer, eu tenho que combater por uma causa nobre.
Eu tenho que lutar por uma coisa que vale a pena. Eu tenho que estar numa guerra entendendo que eu tenho uma recompensa boa. Vale a pena lutar. E eu aqui listei algumas coisas com que vale a pena você lutar. A primeira que eu listei é pela santidade. Diga santidade. Repita, santidade. E eu amo a frase do Márcio Valadão, pastor. Ele diz assim: a intimidade gera santidade, e a santidade gera autoridade. Queridos, se você quer vencer na guerra espiritual, você tem que ser santo. Você tem que ser íntegro. Diga íntegro. Quantos cristãos não vencem na vida porque subestima a integridade, subestima a santidade, subestima ser aprovado por Deus? Ele não entende, querido, ser aprovado de Deus é uma batalha, é uma luta, porque você vai lutar contra si mesmo. Mas é necessário você lutar para ser íntegro, lutar para ser santo. Isso é uma luta, é uma guerra, onde o mundo vai te oferecer tantas oportunidades para você não ser santo, mas sem santidade você não tem autoridade. Repita comigo: sem santidade eu não tenho autoridade. Diga: eu preciso ser santo. Então, o primeiro desafio que eu quero colocar para você, querido: lute para ser aprovado por Deus. Lute. É uma guerra, porque o seu eu que se inclina para a carne, ele é reprovado por Deus. E olha só, quando Paulo orienta Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, olha o que ele diz, na NVI, olha só: assim que luto minhas guerras. Ficou bonito o banner aí, aleluia. Juntos, vamos lá. Procure apresentar-se a Deus, diga aprovado. Querido, essa é a primeira guerra, é o primeiro motivo que eu quero desafiar você a lutar. Lute para ser aprovado. Lute para ser íntegro. Lute para você se apresentar a Deus, um homem santo. Lute pela santidade. Lute, porque não existe nada melhor para um cristão do que ele ser aprovado por Deus. E quando Paulo orienta Timóteo, ele diz: ei Timóteo, procura apresentar-te a Deus. É como dizendo: lute para você se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, corretamente a palavra da verdade. Lute para ser santo. Querido, se você quer ter sucesso na guerra, você tem que ser santo e ser radical com os seus olhos. Diga: ser radical com os meus olhos, ser radical com os meus ouvidos, ser radical com a minha boca, ser radical com o meu coração. Querido, nós temos que ser radicais para sermos santos. Uma outra coisa com que vale a pena você lutar é pela família. Diga família. Existe, querido, uma estratégia do diabo para destruir famílias. A Bíblia diz: o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir as famílias. E quando você não se posiciona em guerra, lutando contra o diabo, discernindo essa batalha, querido, o inimigo vence. Com quantas famílias de crente, cujos filhos não estão na igreja, cujas pessoas não estão na igreja, porque o diabo quer destruir as famílias. Então, quando você se posiciona em guerra, é a favor da sua família. Eu amo essa expressão de Neemias, lá no capítulo 4, versículo 14, quando ele orienta Israel. Neemias capítulo 4, versículo 14, e ele diz: olha só, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres
e por suas casas. Querido, essa guerra espiritual, ela é séria. E se você não discernir, você vai ter sua família destruída. Mas como Neemias disse assim: lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelos seus irmãos. Eu creio, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Querido, e eu quero repetir o desafio que Deus tem para nós. Você vai ficar na defensiva, vendo o diabo atacar a tua família. É hora de mudar o jogo, irmão. É hora de você ir para cima do diabo, dizendo: aqui na minha família não toca na minha família. Eu tenho autoridade. Querido, você tem autoridade. Eu me lembro que ali na viagem nós chegamos no hotel, e no quarto onde ficamos havia uma imagem. Era uma imagem terrível de um demônio na pedofilia, uma coisa de Satanás. E um hotel legal, razoável hotel, mas aquele quadro ali, ele era representativo. Eu me lembro quando nós chegamos, eu e a Vânia, arrepiou tudo, aquela presença sombria do inferno ali. Primeira coisa que fizemos, tiramos o quadro de lá, colocamos ele virado para a parede, ali atrás, e oramos: sai daqui, Satanás, porque agora esse lugar é a igreja de Cristo Jesus. Sai daqui, querido. Alguns crentes ficam com medo de macumba. Macumba tem que ter medo de você, meu querido, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ei, querido, é tempo de se posicionar, entendendo: ei, aqui na minha casa é lugar da presença de Deus. Eu vou lutar pela minha família. Chega de se defender, é hora de atacar. Chega de ficar sofrendo as retaliações do inferno na sua casa. É hora de se posicionar. Uma outra coisa também com que vale a pena você lutar, muito a pena você lutar, é para frutificar na casa de Deus. Diga: frutificar na casa de Deus. Repita: frutificar na casa de Deus. Querido, vale a pena você se posicionar e falar: eu quero ser um crente que dá fruto. Eu quero ser um crente que produz muito fruto. Olha só o que Jesus disse lá em João, lá no capítulo 15, versículo 8. Olha só o que Jesus disse. João 15, 8. Aleluia. Juntos: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Não é pouco fruto, não é só fruto, é muito fruto. Eu quero desafiar você a lutar para frutificar na casa de Deus. Eu quero desafiar você a lutar para se envolver com o reino de Deus, para se envolver com os ministérios, se envolver com a visão, se envolver com o ID, se envolver com as células. Esse ano você vai ganhar alma para Jesus, amém? Diga: esse ano eu quero ganhar almas para Jesus. Aleluia. Esse é o ano de você dar fruto, então vale a pena. Mas vale a pena você entrar numa guerra por uma alma. Olha só o que diz também sobre frutos em Gálatas 5, do 22 ao 23. Que diz sobre frutificar. Junto, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o ano de você frutificar esses frutos. Diga amém. Esse é o ano do Senhor. Ele vem. Eu creio que no final do ano Ele pode te dar esse relatório e dizer: servo bom e fiel, você deu muito fruto para a glória de Deus. Amém? Você crê assim? Então vale a pena guerrear por isso. E uma última coisa aqui que eu escrevi que vale a pena lutar, é pela unidade da igreja. 1 Coríntios 1:10 nos fala sobre a importância da unidade, lutar pela unidade da igreja. Em 1 Coríntios 1:10, olha só o que diz. Juntos, irmãos. Mas vocês estão lendo mais devagar. Firme, querido, nós vamos intimidar o diabo pela palavra de Deus. O diabo tem medo da palavra de Deus, então lê com firmeza. Juntos, vamos lá. Irmãos,
Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes e num só, querido, a única coisa que faz com que a igreja ela perca é quando ela é dividida, é quando existe a divisão, é quando outros sentimentos eles substituem a unidade, aonde a inveja, a competição, a deslealdade. Querido, então vale a pena guerrear pela igreja, vale a pena lutar. Quando vinha alguém para falar mal, você diz: não, eu amo a minha igreja, eu amo os meus líderes. Vale a pena entrar nessa guerra, porque o diabo quer enfraquecer a igreja. Quando a gente visita essas igrejas, não é só na Europa, igrejas no Brasil, igrejas que são enfraquecidas, porque essas igrejas são divididas. Diga: eu vou lutar. Diga: eu vou guerrear pela unidade da minha igreja. Isso é uma coisa que o diabo odeia. É quando você luta pela unidade da igreja. Diga: eu vou lutar em nome de Jesus. E ainda falando em guerra, nós vamos discernir contra quem eu estou lutando, em que guerra eu estou. Aqui acabamos de dizer algumas coisas com que vale a pena lutar, mas no seu estado atual, em que guerra você está? Se você já está lutando por esses assuntos que eu falei, glória a Deus, meus parabéns. Mas muitos de nós não temos um objetivo nobre, não estamos combatendo um bom combate. Existem outros combates que estamos lutando. Estamos em guerra, mas de uma maneira errada. Olha só o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 26 e 27. Em 1 Coríntios, juntos, vamos lá. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem o que é esmurrar o ar? É uma luta inútil, é o alvo errado. E olha só o que ele diz no 27, juntos, vamos lá. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esses versículos ele diz sobre uma batalha, aonde eu estou lutando de maneira errada, correndo o risco de lutar da maneira errada, e ainda ser reprovado. Lutar, mas não ser aprovado. Na história, existe uma expressão sobre vitórias de Pirro. Vitórias de Pirro. Pirro é o rei grego de Épiros, aonde ele lutou 2 vezes, no ano de 280 e 279 antes de Cristo. E lutou 2 vezes contra os romanos. E ele lutou e venceu por 2 vezes os romanos. É claro que morreram mais romanos do que gregos. As 2 foram vitórias. Só que os romanos tinham muito mais soldado que o grego. E quando acabou a segunda batalha, o seu exército estava tão enfraquecido, que ele usou uma expressão que entrou na história. Ele disse: se eu tiver mais uma batalha contra os romanos, mais uma vitória contra os romanos, nós vamos estar completamente arruinados. Isso entrou como expressão vitória de Pirro. Isso quer dizer, você ganha uma luta, uma guerra, mas o custo é tão alto que não vale a pena. É uma guerra que não vale a pena. Aconteceu com Napoleão, quando ele entrou na Rússia, e ele foi com muitos soldados, com cerca de 650 mil soldados, voltou com os 40 mil. Isso quer dizer, ele ganhou,
mas perdeu porque ali foi o começo do seu fim. Existem algumas guerras, como que esmurrando o ar, a gente não está lutando de maneira certa. Aliás, com a pessoa errada, do jeito errado. Eu me lembro uma palestra de John Maxwell, quando ele veio no Brasil, ele usou uma expressão legal, ele falou: às vezes eu discuto com a minha esposa, e ele disse, eu sempre venço a discussão, porque eu tenho uma habilidade para falar. Ele falou. Mas um dia, ele dizendo, ela me falou algo que eu refleti. E ele disse, ei John, ela disse, você ganha as discussões, mas está perdendo o seu casamento. Isso é uma vitória de pirro. Eu ganho, mas eu perco. Quantas pessoas que por causa da sua razão, ela ganha aquela disputa, ela ganha aquela discussão, mas ele perde uma amizade, ele perde uma admiração. É como que você exige aí em um comércio, ei, você me deu o troco errado, e aí você disputa, e a pessoa diz, não, mas você insiste e ganha. Mas quando você sai, aquela pessoa que antes te admirava, ela já não admira mais. É uma vitória de pirro. Você ganha algo que não compensa. É por isso que quando Paulo, ele nos orienta a respeito dessas guerras, olha só o que ele diz, em 2 Coríntios, capítulo número 10, versículo 3 e 4, olha só o que ele diz. Junto, vamos lá. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Vou repetir esse versículo, porque ele tem que entrar no teu coração. Essa guerra que estamos falando aqui, não é contra as pessoas, não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. Ei, querido, muitas vezes a gente inverte o quadro e a gente é suave com o diabo e a gente é cruel com as pessoas. A gente ofende pessoas. E a gente, quando o inimigo está ali, e a gente diz, ó, não coloca a culpa no diabo. O diabo não tem nada a ver com isso. O diabo está ali ganhando e você está lá batendo na pessoa. A culpa é sua, a culpa é sua. Ei, querido, existe uma guerra espiritual, em que a luta não é contra pessoas, e não são com armas, com padrões humanos. Você não vence a guerra espiritual com padrões humanos. Olha só o que diz versículo 4. Juntos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Se prepara para sair daqui habilitado para destruir fortalezas, querido. Se prepara para sair daqui com a sua mente renovada, dizendo, ei, eu não vou lutar contra pessoas, eu não vou viver vitórias de pirro, não. A minha luta é contra demônios, nem que eu tenha que perder, porque no reino de Deus, ganhar é perder, e perder é ganhar. Agora só aquele que tem a mente de Cristo é que pode discernir isso. Como assim, pastor? Eu vou ceder, querido. Sim, eu vou ceder, eu vou abrir mão da minha razão, porque eu quero que essa pessoa vá no céu comigo, vai para o céu comigo. Eu vou abrir mão do meu direito, porque eu amo essa pessoa. Essa é a guerra que estamos falando, porque os nossos inimigos, diga, os nossos inimigos, é a nossa carne, é o mundo, é o diabo. Repita, a nossa carne, o mundo e o diabo. Inclusive, quando você for para o encontro com Deus, existe uma palestra poderosa a respeito disso. Vencendo a carne, o mundo e o diabo.
Esses são nossos inimigos. Hoje no culto da ceia, eu acredito que não é possível, devido ao tempo, a gente abordar os três. Só que nós vamos falar de um. A luta contra a nossa carne. Diga, a luta contra a nossa carne. E eu quero te aconselhar a você anotar algumas coisas importantes. Se você tiver uma caneta, anotar no seu celular, anotar no teu coração. Porque você está em guerra, querido. E olha, o Senhor vai reverter esse quadro. Você não está mais ali na defensiva, você vai para a ofensiva no nome de Jesus. Querido, um segredo de um exército que é vitorioso é ele estar na frente do seu inimigo, é ele chegar primeiro, é ele criar as estratégias. Nós não podemos mais ser surpreendidos pelo diabo. Não podemos mais ficar ali à mercê de um ataque do inimigo. Não! Eu tenho que entender para me vencer o diabo, que aliás não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a nossa carne. E olha só que Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Essa mensagem é interessante para você? Então vamos ler junto. Firme, vamos lá. Vigie. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que nós temos que vigiar, diga vigiar e orar. Aleluia. Olha só quais são as obras da carne. Em Gálatas 5, do 19 ao 21, nós vamos só dar uma espiada sobre as obras da carne. Junto, vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, não adianta você entrar numa guerra contra o diabo se você não entrou nessa guerra contra si mesmo. Se essas obras da carne estão ali vivas em você, é hora de você lutar. E como dizia Paulo, eu vou esmurrar meu próprio corpo, eu vou colocar a minha carne em servidão, porque eu não posso ser reprovado. Diga, eu não posso. Repita, eu não posso ser reprovado. É claro que nós vamos sair para evangelizar o mundo, mas primeiro vamos ter a grande vitória aqui dentro de nós. Existe ainda o semear na carne. Olha só o que diz em Gálatas 6, 8. Então nós ouvimos sobre as obras da carne, agora semear na carne. Em Gálatas 6, 8. Juntos. Quem semeia na carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha só o que diz ainda em Efésios capítulo 2, versículo 3. Em andar na carne. Olha só o que diz juntos. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. E outros ainda que se inclinam para a carne. Romanos 8, 7 e 8. Vamos lá, Romanos 8, 7 e 8, juntos. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem o pode fazê-lo. 8, olha só o que diz. Quem é? Essa palavra é muito forte, você vai ter que ler ela com autoridade. Vamos lá.
A palavra é racional, amém, queridos? Eu poderia entrar aqui já naquele momento de entrar em oração pentecostal e a gente entrar no mistério, e você ser cheio do Espírito Santo por um instante, e você achar que está tudo bem. Mas hoje a palavra, ela vem de encontro contra a nossa carne. Esse mês de fevereiro é o mês do carnaval, né? Para o mundo, esse é o nosso mês de matar a nossa carne. Crente não tem carnaval, nós não vamos celebrar a carne. Aliás, nós vamos crucificar a nossa carne. E nós vamos fortalecer o nosso espírito, porque quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu tenho que tomar essa minha escolha, a minha decisão, morrer para mim mesmo. Alguém está disposto a isso? Essa igreja está disposta a isso? Aleluia. Porque agora nós vamos atacar. Olha só o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Essa vai ser a posição da igreja hoje, vamos lá. Aleluia, oh aleluia. Gálatas 5, 16. Por isso vos digo, vivam. Aleluia. Você crê nessa palavra? Então você vai colocar essa palavra para a sua vida, dizendo: eu vou viver pelo Espírito, e de modo nenhum eu vou satisfazer o desejo da minha carne. Você pode declarar isso? Vamos lá. Eu vou viver pelo Espírito, e de modo nenhum eu vou satisfazer os desejos da minha carne. Aleluia. Esse mês você vai entrar no Espírito, querido. Aleluia, porque entramos numa guerra, e para vencer nessa guerra, eu tenho que ser espiritual, e eu tenho que tomar algumas iniciativas. Em Provérbios 19, 11, diz para ignorar as ofensas. Justo, vamos lá. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é. Diga: eu vou ignorar as ofensas. Diga: eu vou perdoar o meu ofensor. Olha só o que diz lá também em Provérbios, capítulo 22, do versículo 24 e 25. Eu vou mudar minha companhia nesse mês. Junto, vamos lá. Não se associei com mau humor, nem ande companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta, e cairá. Se você anda com um porco, tu vai comer lavagem. Não tem nada a ver com palmeirense isso, nada pessoal, aleluia, mas escolher pessoas certas para andar. Olha só o que diz também em Provérbios 15, 1, olha só o que diz, para a gente controlar a língua juntos. Ainda em Provérbios 21, 23, olha só o que diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Aleluia. Olha só o que diz também em Lucas 6, 45. Então a gente entendeu aqui com quem eu vou andar, a forma que eu vou falar, e cuidar do coração. Olha só o que diz: o homem bom, tesouro do seu coração, e o homem mau, eita Deus, hein? Olha só o que diz em Marcos 7, do 21 ao 23. Bonito, vamos lá. Pois olha só o que diz ainda em Filipenses 4:8 e Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Vamos lá. Finalmente, irmãos,
pense nessas coisas. E olha só o que diz em Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 3, vamos lá. Portanto, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aleluia. Aplauda essa palavra poderosa. É claro que existem tantos outros versículos que nós poderíamos colocar, ler e se fortalecer. Mas a ideia hoje é entender que guerra que eu estou lutando, como eu estou na guerra. Eu tenho que reverter esse quadro. E essa guerra, a primeira coisa é vencer a minha carne. Diga, eu preciso vencer a minha carne. E diante disso, a partir do dia 5, nós estaremos entrando em 21 dias de jejum. Eu vou ouvir um amém? A partir do dia 5, se tiver já ali, coloca o quadro nosso. Aleluia. Do dia 5 de fevereiro a dia 25 de fevereiro, nós vamos jejuar todo dia. Diga, jejuar todo dia uma refeição. E nós vamos incrementar um pouco mais. A primeira ali nós vamos tirar na primeira semana doces e sobremesas. Diga amém. Mas vai ser bom, queridos. Vai ser bom entrar nesse período de jejum. Na segunda semana, refrigerantes e suco. E na terceira, que é a semana do carnaval, a gente vai jejuar sempre uma refeição. Ou café da manhã, ou almoço, ou janta. Repita, ou café da manhã, ou almoço, ou janta. E diga, em cada semana, algo especial. Eu vou matar minha carne, diga. Eu vou matar minha carne, diga. Eu vou fortalecer meu espírito. Aleluia. Na última semana nós vamos tirar carne, porque no último dia do jejum, aí nós vamos estar aqui em 12 horas de adoração aqui na igreja. Das 8 da noite às 8 da manhã, dia do carnaval, eu vou estar cheio do Espírito Santo. Eu vou estar cheio da presença de Deus, querido. Se prepare para viver o melhor tempo espiritual da sua vida. Se habilite para essa guerra. Esses dias do carnaval, nós vamos continuar ainda essa palavra nas nossas células. Nós vamos repetir essa palavra na célula. Então nós vamos dissecar os versículos na célula. Nós vamos ter os cultos de quarta aqui também. Vamos vir com desafios. Nós vamos orar todo dia aqui na igreja. Diga amém. Querido, não é querer orar, gostar de orar, é precisar orar. Eu já quero chamar os músicos para subir, querido, porque é assim que nós vencemos nossa guerra. Você precisa orar. Não existe como você ser vitorioso, não existe como você vencer essa guerra, se você não escolher orar. Por isso que nós vamos ficar aqui. A partir do dia 5, nós vamos orar aqui na igreja, todo dia. Aqui das 10:30 da noite, às 11:30 da noite, nós vamos ter aqui um louvor, uma palavra e oração. Nós vamos acabar nossas células, vamos ir para a oração, os pastores, as células, ministros. Esse mês de fevereiro, a igreja vai ser habilitada. Eu vejo essa igreja empoderada. Eu vejo essa igreja mudando a guerra. Querido, se o diabo estava te oprimindo, agora você vai ser a maior opressão do inferno, porque o Espírito Santo vai tomar a tua vida. Se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus, e se prepare para entrar nesse novo tempo. Aleluia. Olha só o que diz o salmista, ali no Salmo 144, do versículo 1 e 2. Olha só o que diz. Juntos, vamos lá. Bendito seja a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus para a batalha. Ele, meu aliado fiel,
a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Diga: Ele é o meu escudo, aquele a quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Aplauda a palavra do Senhor.